Olá, tudo bem? Eu vou trabalhar com vocês a avaliação de desempenho. Mas o que eu quero colocar para você? A diferença entre avaliação de desempenho e avaliação de competências. A avaliação de desempenho é quando você verifica apenas um cargo, uma situação. A avaliação de competências é quando você estabelece aquilo que nós trabalhamos anteriormente, do descritivo de cargos, do macrofluxo, num programa de competências avançadas. O que eu vou mostrar para vocês agora? Como trabalhar esse gráfico do antes e depois e como fazer um plano de desenvolvimento individual para o seu colaborador. Eu vou trabalhar com vocês exatamente como que monta isso do começo ao final. Vocês vão ver que é extremamente simples. Toda a parte documental está aqui embaixo no link. Você pode acessar que eu coloco as tabelas, que eu coloco o que nós trabalhamos, coloco a planilha. Então vamos lá. Não começar pelo instrumento. Porque às vezes alguém fala assim: "Ah, você deve fazer ou você quer fazer a avaliação de competências dos seus colaboradores". Qual é o primeiro passo que geralmente as pessoas começam? Começam a pesquisar na internet, avaliação de desempenho, e pegam uns modelos que, por vezes, infelizmente, eles deixam muito a desejar esses modelos. 82% das empresas não fazem avaliação de desempenho. E quando fazem, às vezes elas abandonam no meio do caminho. Por que elas abandonam? Elas abandonam porque não tem um processo formal e é um processo extremamente burocrático, onde os líderes não participam. Porque eu sempre falo assim, todos os instrumentos de RH, eles têm que ter um começo, meio e fim. Você tem que fazer desde a hora que o colaborador entra na empresa, no recrutamento, na seleção, todo o processo de treinamento e até o processo de desligamento, processo de promoção, processo de feedback. Então, isso que eu estou trabalhando com vocês, o kit de ferramentas do RH, eu vou mostrar todas essas ferramentas para vocês, como utilizar e como criar essas ferramentas de uma forma muito simples. Às vezes os líderes fazem por fazer, eles simplesmente vão lá e preenchem o X num formulário padrão, porque eles não entenderam qual que é a proposta. Este modelo que eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão ver que os líderes são parceiros. Sabe por que os líderes são parceiros? Porque eles acompanham todo o processo e tem retorno. Eles conseguem feedback com o colaborador, conseguem se fazer um plano individual de desenvolvimento. Então, os líderes, eles olham o resultado. E quando eles têm resultado, mudança comportamental, mudança técnica, na área deles de trabalho, eles aceitam fazer esse processo todo. Por que às vezes os líderes não aceitam? Eles colocam a culpa no RH, dizendo assim, tanta coisa para fazer, ainda o RH vem com mais isso, mais um formulário, mais um questionário para preencher. Vocês vão ver que é muito mais do que isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes disso, como que é um modelo... Um modelo que geralmente fazem e que tem pouca eficiência, este modelo aqui. Vocês estão vendo que este modelo de avaliação de desempenho é um modelo geralmente exposto na internet, mas é que ele não retrata a realidade de todos os setores e de todas as funções. Então, geralmente é assim, tem uma parte, tem uma palavra específica, uma frase, uma explicação dessa frase, e você vai colocar se a pessoa atende de uma forma extraordinária, se a pessoa atende parcialmente, se a pessoa é insuficiente. Então, os líderes, o que eles fazem? Eles simplesmente preenchem o X e não tem objetivo nenhum esse formulário. Por isso que muitas vezes os líderes abandonam os formulários, porque eles não conseguem entender sentido nisso que você está fazendo. Nesse modelo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver por que os líderes conseguem verificar a importância e por que os colaboradores se engajam tanto e por que a parte gráfica traz esse resultado operacional na mudança de comportamento técnico e uma mudança de comportamento organizacional das pessoas, na parte de comportamento. Então, primeiro, o que tem que definir para fazer uma avaliação de competências? A linha de chegada. O que você quer fazer com esse instrumento? Qual que é o teu objetivo principal? Comunicar a autogestão, fazer com que todos da autogestão participem desse processo, porque se você não consegue aderência do processo, se os líderes não participarem,
O que eu vou passar para vocês é uma metodologia, eu vou ensinar o porquê, como fazer, como aplicar todo o processo para que realmente você consiga ter um alto desempenho. Existe, lógico, toda avaliação de competências, um lado subjetivo e um lado objetivo. O lado subjetivo é da conversa que você vai ter com o colaborador a hora de fazer essa avaliação com o líder. E o objetivo vai ser o gráfico. O que eu falo para vocês? Vai lá e faz. O que às vezes eu percebo? Infelizmente, o profissional de RH, com tantas tarefas a serem feitas, prefere pegar um modelo pronto da internet para dizer que fez a avaliação de desempenho. Os líderes não querem preencher, trabalha-se 1 ou 2 meses e não dá sequência nisso. Ou às vezes, eu tenho que começar, mas no mês que vem eu começo, outro mês eu começo, e nunca começa. Então, o que eu falo para você? Vai e faz. Eu passei o primeiro instrumento, que é o descritivo de cargos, o macrofluxo. Agora eu vou passar a parte da avaliação por competências. Depois vou mostrar o plano de desenvolvimento individual, vou mostrar como que faz os treinamentos, o plano de desenvolvimento coletivo. Então, cada módulo nosso, eu trabalho um ponto a ser estabelecido para que você tenha todos os instrumentos necessários para que o RH consiga mensurar dados, mostrar e fazer mudança de comportamento técnico e também comportamental dentro do ambiente de trabalho. Então, o RH ele vai ser muito mais reconhecido quando ele tem esses instrumentos. Garante mudança, né, técnica comportamental, existe uma medida de melhora e é um processo contínuo, nunca acaba. Sempre você vai reformulando, vai mexendo, sempre tem coisas a serem desenvolvidas dentro disso. Começar pelo final, certo? É isso que eu estou propondo para vocês. Olhar o todo, conversar com a alta direção. Primeiro são os líderes, não é pelo instrumento que você começa. Depois, sim, terceiro passo é buscar como que você vai fazer todo esse processo. Comunicar a equipe toda, fazer um piloto em um grupo menor, depois estender isso para todas as equipes, fazer feedbacks de todo o processo e trabalhar com os indicadores estratégicos de RH, que essa avaliação, ela entra nos indicadores estratégicos porque ela é um formato gráfico. E as correções necessárias nesse período. Eu trabalhei com vocês no programa anterior o macrofluxo. Eu ensinei como que faz, como que monta, o questionário que você faz. Você vai ver que é extremamente simples de ser montado. O macrofluxo ele é a base para recrutamento, para seleção, ele é a base agora para avaliação de competências, ele é a base para desenvolver o treinamento individual, para desenvolver o treinamento em equipe, lideranças, processos de promoção, cargos e salários. Então, o macrofluxo, ele é o que vai te dar uma visão geral de cada uma das funções, de cada uma das tarefas da empresa e de todo, porque aqui ele contém toda a rotina técnica e comportamental dos colaboradores. Comportamental por quê? Porque aqui nós trabalhamos o chá. O que é o chá? Conhecimento, habilidade, atitude e as atividades interativas. Então, vocês podem procurar no material anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo para você verificar, quem não assistiu ainda, como que monta esse documento. Você vê que ele é extremamente simples, funcional, porque o que adianta você ter algo longo, difícil, que as pessoas não entendam? Todo documento de RH, ele deve ser uma linguagem simples para que todos os colaboradores tenham acesso e consigam entender. Num feedback, por exemplo, aqui fala que um dos pilares dessa função, por exemplo, é excelência no atendimento ao cliente. Na hora do feedback, se um dos colaboradores não estiver fazendo esse atendimento da forma como é para ser, você tem um instrumento que ele te permite colocar em pauta tudo aquilo que é da rotina operacional desse colaborador. Eu vou entrar aqui com vocês agora, mostrando como que desenvolve o gráfico. Então, eu já mostrei para vocês anteriormente como que faz o macrofluxo, como que monta, tá? E agora eu vou mostrar esse modelo de avaliação de desempenho para que você tenha uma ideia de como que funciona e olha como é prático. Então, fez o macrofluxo ele vai te dar
qual que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Porque às vezes a avaliação de desempenho, ela só mede conhecimento. Por vezes não mede habilidade e, em especial, não mede atitude. Aqui nesse modelo que nós temos, nós conseguimos fazer uma mensuração de atitude do colaborador. Então, vocês estão vendo que são 6 pilares, que são aqueles das atividades interativas, que eu já mostrei como que faz esse documento. Então, fica algo simples. Para cada função, para a pessoa, esse termo, ele sabe exatamente o que significa. Vamos supor, nós fizemos aquele macrofluxo e vai sair um gráfico aqui. Vamos lá. Imagina o seguinte, neste caso específico, eu expliquei lá quando eu montei o macrofluxo, porque nesse caso específico, as atividades interativas importantes que os colaboradores e os líderes desenharam são esses 6 pontos. Num outro cargo, é outra coisa completamente diferente disso daqui, certo? Vamos supor, nesse caso, aspectos gerais, é de 1 a 5. Por exemplo, essa pessoa estava com nota 4. Limpeza e organização, estava com nota 5. Produtividade, nota 4. Atendimento ao cliente, nota 2. Relacionamento no ambiente de trabalho, nota 1. Exposição, ele é alto, nota 5. Então, o que nós estamos supondo vendo uma avaliação de desempenho como essa? Que este colaborador é uma pessoa extremamente colaborativa na parte técnica, mas é uma pessoa com dificuldade de relacionamento. É uma pessoa difícil de lidar, porque até deu muito baixo a parte de relacionamento. Como que funciona a avaliação por competências? Essas são as competências elencadas aqui para este cargo. Feitas essas competências, o RH, junto com o líder, chamam esse colaborador e conversam sobre esses aspectos levantados. O colaborador ele vai ser orientado num PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A partir desse plano de desenvolvimento individual, o colaborador ele terá entre 3 meses a 6 meses para fazer uma outra avaliação de competências. Então, veja uma coisa, o colaborador, ele passou, ele viu esse gráfico, todo colaborador, ele tem acesso ao gráfico dele, ele consegue visualizar quais são os pontos que ele precisa fazer a melhoria. Vamos supor, Cléia, na minha empresa eu consigo 3 meses, na minha empresa é impossível, eu consigo só de 6 em 6 meses. Mais do que isso é muito tempo. A avaliação de competências anual, ela não funciona, é melhor nem fazer. Se você vai fazer isso, é melhor não fazer, porque ela não tem resultado nenhum, tá? A mudança comportamental, ela deve ser mensurada com mais regularidade. Se você deixa muito tempo para fazer isso, perde-se totalmente o sentido do que é esse instrumento, do que nós estamos fazendo aqui. Essa pessoa, ela foi para 5. Limpeza e organização, ela continua em 5. Produtividade, 4, continua em 4. Atendimento ao cliente, passou para 4. Relacionamento com a equipe, passou para 3, vamos colocar aqui. De 1 foi para 3. Exposição foi para 5. Então, vocês estão vendo aqui neste gráfico, eu vou só encobrir o gráfico, mas não tem problema não. Aqui, ó, só para a gente aumentar o tamanho dele. Para que nós consigamos fazer a visualização. Imagina o seguinte, a pessoa olhando esse gráfico e ela olha como ela estava e como que ela ficou a partir do momento da orientação. O que aqui serve também? Para fazer uma avaliação individual e uma avaliação da equipe também. Você vai ter todos os membros da equipe e, por exemplo, são 10 pessoas. 6 pessoas da equipe apresentaram essa dificuldade com relação ao cliente e ficaram com uma nota baixa. O que você pode fazer? Um treinamento de atendimento ao cliente. Nesse caso aqui, tá? Cada função tem um macrofluxo diferente e tem uma avaliação de competências, por isso que esse não é um modelo pronto da internet, porque aquele modelo pronto da internet, ele tem uma série de habilidades, mas não são as competências para aquele cargo específico. Você está vendo a diferença que tem nesse instrumento que está sendo colocado para você aqui? Mas olha a satisfação da pessoa, a hora que ela olha e vê que ela teve uma mudança, que ela teve uma melhora significativa no comportamento dela, no trabalho que ela faz. Agora, imagina o seguinte,
um setor inteiro, as pessoas não conseguiram ter mudança comportamental nem mudança técnica. Elas continuaram ou do mesmo jeito ou até pioraram. O que tem que ser estabelecido? Alguma coisa aconteceu nesse setor. Ou o líder, é sério isso, ou os colaboradores, ou algum colaborador, ou faltou alguma questão de equipamento, faltou treinamento, algo faltou para essa equipe que ela não conseguiu evoluir. Pensa uma coisa, você fez uma avaliação, passou, conversou com todos os colaboradores, fez o plano de desenvolvimento individual e você volta para a avaliação e as pessoas não conseguiram evoluir, elas involuíram. Tem alguma coisa errada. Daí as medidas em termos de RH, elas são diferentes. Numa dessa mais treinamento para líderes, numa dessa mudança da equipe, numa dessa reorganização do setor e até desligamento. Em alguns casos é necessário, quando você chega para o dono da empresa, para o gestor da empresa, mostra essa avaliação, porque assim, o que acontece? Às vezes o RH fala, olha, tal pessoa não dá mais para ficar, não tem mais como. E algumas pessoas insistindo, não, vamos tentar mais um pouco. A hora que você mostra uma avaliação dessa, diz, olha, a pessoa ela evoluiu, ela não conseguiu crescer nenhum dos pontos. Você consegue comprovar graficamente que aquela pessoa em específico não conseguiu dar conta da necessidade desse trabalho. Então, este daqui é um modelo de avaliação de competências, mas como eu estou falando para você, ele parece simples, mas não é simples. Ele é um modelo extremamente bem elaborado, o formato de apresentação dele é simples, mas a estrutura que nós trabalhamos é uma estrutura extremamente inteligente, porque a gente vai conversando com todos os instrumentos. Na hora do recrutamento e seleção, a hora que eu for avaliar para esse cargo específico, eu vou olhar da equipe, os gráficos. Poxa vida, as pessoas aqui, elas têm uma dificuldade na parte de atendimento ao cliente. Então, eu preciso no próximo recrutamento, na próxima seleção, ter pessoas com maior habilidade de atendimento ao cliente. E aqui tem as perguntas por competências que você faz em cima desses critérios. Aqui tem os testes que você desenvolve na hora da seleção para isso, na hora do feedback. Para treinamento, você sabe como fazer o treinamento, depois eu vou mostrar para vocês o plano de desenvolvimento individual. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que um instrumento ele é interligado ao outro. Não adianta querer sair procurando o instrumento da internet e falar, como que faz avaliação de desempenho? Como que faz plano de cargos e salários? Vou mostrar para vocês também o plano de cargos e salários com base nisso. Mas então, assim, qual é o procedimento teu enquanto RH? O primeiro, o mapeamento organizacional, fez o mapeamento organizacional, elenca seus pontos positivos, aqueles que podem melhorar, o que você pode fazer, depois o descritivo de cargos, depois o macrofluxo, monta-se essa avaliação de competências, depois da avaliação de competências, o plano de desenvolvimento individual e o plano de desenvolvimento de equipe, depois a parte de plano de cargos e salários. Todas essas ferramentas eu vou trazer para vocês extremamente minucioso e todo o material está aqui para que você tenha acesso, você consiga ter um RH muito mais estratégico, onde você consiga realmente fazer mudanças com as pessoas, onde elas verifiquem o papel delas, onde elas trabalhem melhor, onde elas sejam mais felizes no ambiente de trabalho. Sim, eu falo em felicidade. O que é felicidade? Quando as pessoas estão mais harmônicas, quando existe comunicação, quando os líderes estão integrados. E o RH estratégico é quando ele consegue mostrar números para os gestores da empresa. Então, eu vou trabalhar nos próximos módulos com vocês o plano de desenvolvimento individual, vou trabalhar plano de cargos e salários, e ao longo dessas semanas, cada semana eu trago um conteúdo para vocês com todas essas ferramentas. Então, o que é importante? Você assista todo o material, porque ela tem uma conexão entre uma ferramenta e outra. Eu vou trazer todo o meu portfólio de ferramentas de RH para que você consiga implantar
o quanto antes dentro da sua empresa. Deixa aqui nos comentários o que você está fazendo na sua empresa, se você trabalha na área de RH, se você é líder, o que você achou desse instrumento. Me conta sobre você aqui nos comentários. Até mais, tudo de bom!